Muito bem, estamos já com as nossas convidadas aqui no programa, porque dia 29 de outubro, domingo, é a data importante, Dia Mundial de Combate ao AVC. E nós vamos falar sobre esse tema. Apresente nossas convidadas, Giovana Simeone. É isso aí, Cabreira. Estamos aqui recebendo mais uma vez a médica neurologista, a doutora Francisca Goretti Malheiro Moraes Fantini, e também a Luciana Marques Barros, que é coordenadora do curso de fisioterapia da Fundação Educacional de Fernandópolis. Sejam bem-vindas, obrigada pela presença. Sou eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante e que há vários anos a gente luta por essa causa, que é o combate ao AVC. Bom dia, doutora. Bom dia, Giovana. Bom dia, Cabreira. Bom dia aos telespectadores da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui com vocês, falando dessa campanha mundial que iniciou dia 22, nesse domingo, e se estenderá até o dia 29, onde é consagrado o Dia Mundial do AVC. Doutora, por que está aumentando tanto casos de AVC? Que é uma doença, que é um problema que tem sido de altíssima mortalidade, né? A maior causa de mortalidade em 2023, Cabreira, né? Então, pós-pandemia, onde as pessoas se retraíram aos seus domicílios, onde deixaram de fazer as suas avaliações, alguns até interromperam o tratamento cardiológico, de hipertensão, a própria Covid, né, como um fator associado. Então, todos esses fatores, né, contribuíram. Inclusive o aumento da droga, né, que também ocorreu nesse período pós-pandemia, até para alguns pacientes, alguns jovens, com relação ao aumento do uso, né, associado ao Covid, contribuindo como causas de aumento dessa mortalidade. Porque antes se conhecia AVC como doença de idoso, mas a gente está vendo que jovens estão sofrendo AVC. Explica para a gente, tá ocorrendo isso mesmo? Nós temos a idade, mas nós temos os fatores que podemos modificar e os fatores que não podemos modificar, como a causa, a etiologia do AVC. Então, o que nós não podemos modificar? A idade, o sexo, né, a raça e a história familiar. O que nós podemos modificar? A hipertensão, a diabetes, o uso de droga, o uso de anticoncepcional, o tratamento das patologias associadas, os problemas cardíacos, os problemas da carótida, o sedentarismo, o combate à obesidade, né, o praticar atividade física. Só que associado a tudo isso, nós somamos a Covid, né, somamos esse momento que todo mundo ficou dentro dos seus lares, como fator de não ir ao médico, às vezes de abstinência do uso das medicações, né? Então, o próprio Covid como fator etiológico, que nós tivemos, como todos sabiam, né, que num determinado momento da doença existia um fator aterotrombótico associado, que isso era uma causa se não tratada, de aumento de risco para a doença renal, para o AVC, para o infarto, né? E somando tudo isso, estaria como a causa para esse elevado números de AVC, e voltando, né, ao patamar da maior mortalidade em 2023. Doutora, a gente pediu até para os nossos ouvintes enviarem algumas perguntas, tem muitas até repetidas. Coloca a primeira pergunta da Hilda, fazendo favor, ô Júnior, que eu acho que para a gente iniciar o papo, eu acho que é bacana responder esse questionamento.
Bom dia, Giovana Simioli, bom dia, Cabeira. Tudo bem com vocês? Eu queria que você fizesse uma pergunta para a médica, fazendo um favor, se desse para você fazer. Qual o sintoma que a gente sente quando vai dar o AVC? E depois que tem o AVC, se a gente tem que tomar medicamento contínuo ou não? Bom dia, fica tudo com Deus. Deus abençoe você. Todo sintoma agudo, né? Todo sintoma súbito, seja a perda de força em um membro, a perda da fala súbita, uma perda de sensibilidade súbita, uma dor de cabeça muito intensa, um episódio de tontura súbita. Então, estamos diante de um quadro muito agudo que é mantido, então é uma emergência e deve ser direcionada ao hospital. Existem 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Como o paciente não sabe o que está acontecendo, ele precisa ir rapidamente ao hospital, porque diante de um sintoma que é súbito, alteração da fala, alteração da sensibilidade, alteração da força, alteração da visão, uma dor de cabeça súbita, um desequilíbrio, vômito, então ir ao hospital. No hospital vai ser investigado e vai ser feito o diagnóstico entre um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Se nós estivermos diante de um AVC isquêmico e se esse paciente, da hora que passou mal em casa até chegar ao hospital, ser atendido, investigado e iniciado o tratamento em um tempo que esteja inferior a 4 horas e meia, tem como ser possível desobstruir essa artéria e esse paciente recuperar o que ele perdeu até aquele momento. Se for um AVC hemorrágico, nesse momento já vai estar feito o diagnóstico, também vai ser tratado corretamente. Se chegar ao hospital e esse sintoma reverter, que nós estamos diante de um acidente isquêmico transitório, esse paciente deverá ser tratado da mesma forma, porque o risco de recorrência nas primeiras 72 horas, nos primeiros 7 dias, nos primeiros 30 dias, é muito elevado. Então, nós temos que tomar o cuidado da mesma forma. Então, diagnosticamos ataque isquêmico transitório, AVC isquêmico ou AVC hemorrágico e tratado, esse cuidado deverá ser para a vida inteira, porque quanto maior avançar a idade, maior o risco de repetir. Doutora, só dentro desse tema que a senhora colocou aí, né, um amigo me contou que a mãe dele sofreu um AVC e sofreu outros seguidos, assim, é normal então? Na verdade, tem que investigar a causa, tá? Porque se ele teve um AVC e foi tratado aquele momento, mas não foi conduzida e tratada a causa que está levando a esse AVC, pode repetir de novo. Por exemplo, se eu investigo um paciente, atendo o paciente, trato o paciente e ele tem uma patologia aterotrombótica, tá? E foi tratado, mas eu não investiguei a parte cardiológica e tem uma patologia cardioembólica, então nesse mesmo paciente eu já posso ter 2 causas com riscos de recorrência. Então, eu tenho que atender o sintoma inicial, tratar o quadro agudo, tratar a sequela se ela tiver, mas também tratar a prevenção de um evento secundário. Ô, doutora, e pode acontecer de a pessoa não sentir nada? Porque, por exemplo, meu pai teve um AVC e nós fomos descobrir depois de um exame só. Aí, depois de uma ressonância. São eventos lacunares, tá? Então, eu posso ter um sintoma muito pequeno, ou eu posso ter uma obstrução de uma área pequena que nós chamamos de lacuna. Se essa região do cérebro ela não tiver uma eloquência, uma representatividade funcional importante que me determine um sintoma, vai passar despercebido. Então, eu posso ter tanto por hipertensão arterial, como por uma embolia indo do coração pequena, como um trombo partindo da carótida pequena. Então, vai depender da área de funcionalidade cerebral, se tem representação ou não, porque o cérebro é formado por lobos,
né? E que cada um tem uma função, a função motora, sensitiva, visual. Então, dependendo de ser uma área pequena e profunda, pode não ter uma representatividade, como, por exemplo, se eu pego uma artéria mais importante, eu tenho já um sintoma importante. Se eu pego uma arteríolazinha pequenininha, pode passar despercebido. Bom, dando sequência na questão da Hilda, né? Se eu tiver um AVC, e aí, tive um AVC, e depois, doutora Luciana Marques Barros, que é fisioterapeuta. E aí, né, é onde entra a reabilitação. E nós não vamos, no AVC, a gente não vai tratar o braço, a perna, a gente vai ter que o quê? Ativar lá em cima, lá onde ocorreu o dano, a obstrução. Então, nós temos assim, a reabilitação, ela começa desde que estabilizou hemodinâmica, pressão, medicamentos, né? No hospital, a gente já começa a atuar com áreas específicas, a reabilitação de forma específica, lá dentro. Então, quanto mais precoce possível, diante, né, do protocolo que a gente deve seguir, né? E aí até a necessidade que o paciente tiver para voltar, conforme a doutora disse ali, né, a função perdida, né, diante do evento. Geralmente, quais são as principais funções que o paciente perde e que depois ele pode recuperar, mas tem alguns casos que não há uma recuperação 100%, né? Então, são as áreas, né? Conforme a doutora disse, são as áreas. Depende daquela área, se é uma artéria, né, principal ali, uma área importante da fala que compromete, né? E é muito evidente essa artéria, a fala, o movimento, principalmente o lado direito, né, do cérebro esquerdo do corpo, o indivíduo vai perder esses movimentos. E a reabilitação, ela tem que ser assim, intensa. Intensa, digo, todos os dias, para que aquela função cerebral perdida, ela pode ser recuperada. Então, nós temos, assim, a reabilitação tem que ser intensiva nos 90 dias. Nós temos uma janela de 30, 60, 90 dias para recuperar aquele dano. Ou seja, ensinar. Você vai ensinar a área adjacente, a área do lado daquela área lesada, a efetuar o movimento daquela área perdida. Então vai transferir para outra... Isso, a gente recruta unidades cerebrais que estão íntegras e aquela lesionada, né, para que seja acompanhada. Isso. Então, a reabilitação, ela tem que ser intensiva, específica, né, especializada na busca da perda mesmo. Perfeitamente. Ô, Luciana, tem uma pergunta aqui da Ana Cristina que está dentro desse assunto que a gente está falando agora. Ela diz que, via de regra, é regra, a pessoa que tem um AVC, ela vai perder alguma mobilidade do corpo ou ter dificuldade com a fala ou não? Ou não são todos os casos? Não. É alguns casos em específico, né? E quando isso acontece? Entendi. Ótima pergunta, porque isso é bem frequente. O que acontece? Depende da área lesada, do vaso que foi comprometido por aquela obstrução ou rompimento, né? Então, depende daquela área lesada. Às vezes, é simplesmente uma alteração emocional do indivíduo, né? O trato emocional, não só motora, às vezes é uma área emocional. Aí a gente... Lógico, entrando com uma equipe multidisciplinar, a gente sempre a busca, qual que é a razão da reabilitação? É multidisciplinar. Hoje nós temos a inserção da educação física junto com a fisioterapia, terapia ocupacional, a psicologia, trabalhando aí as ações, né, neuromotoras de forma espetacular. Tá? Tem a fisioterapia, a educação física, a reabilitação psicológica, tudo tem que caminhar junto. Não existe fragmentada. A reabilitação, ela tem que ser em conjunto. E é possível reabilitar um paciente 100% depois de um AVC, se iniciado esse trabalho aí, como a senhora disse, nos 90 primeiros dias após o acidente? Então, após a primeira hora, desde que estabilizada, a gente já tem conduta, né, da reabilitação, que ela é implantada.
E isso nós temos, né, voltando a dizer, demos um prazo aí para que seja recuperado as funções. A partir de então, é um trabalho árduo, é conjunto, multidisciplinar, porque é a busca de algo que foi perdido. Então, é reaprender. Nós temos que partir do princípio de reaprender, né? E a gente consegue, sim, resultados excelentes. Agora, que vá totalmente, não tem como a gente afirmar isso, porque depende realmente de todas as condições, né? Infelizmente, ainda a social que envolve o processo e a área propriamente lesada, né? Certo. A doutora Gorete fez um sinalzinho. Tem 2 hemisférios, né? O esquerdo e o direito. Então, nós temos força no hemisfério, sai estímulo motor do hemisfério cerebral esquerdo e estímulo motor do hemisfério cerebral direito. A força, ela é cruzada. Quando chega no tronco, cruza. Então, um AVC que ocorre no hemisfério cerebral esquerdo, vai haver perda de força no lado direito. Um AVC que ocorre no hemisfério cerebral direito, vai haver perda de força do hemicorpo esquerdo. Quando eu tenho a perda da força do lado direito e esse paciente ele come com a mão direita, ele escreve com a mão direita, o centro da fala dele, predominantemente, vai ser no lado esquerdo. Então, quando eu tenho um AVC na região do hemisfério cerebral esquerdo, aí o paciente perde a força do lado direito e perde a fala. Então, nessa fase aguda, nas primeiras 24 horas, o neurologista, o grupo de intensivistas já solicita o acompanhamento da fisioterapia quando tem perda de fala, da fono. Se é um caso mais grave que não está engolindo, para também trabalhar a deglutição. E se nós não atuarmos naqueles primeiros dias, nós vamos ter risco de trombose, membro inferior, de infecção respiratória, né, de pneumonia. Por isso que, além de reabilitar o paciente com o AVC, seja o déficit funcional, também prevenindo trombose, prevenindo pneumonia, para que a gente possa mandar o paciente o mais rápido possível. E essa reabilitação, ela vai continuar no domicílio, na clínica, e essa equipe multidisciplinar, fisioterapia, fono, TO, ela está dependente, ligada à solicitação do médico que está tratando, porque a equipe, né, a doutora Luciana, a clínica de fisioterapia, as clínicas que elas trabalham, elas vão estar atuando no paciente que está sendo encaminhado, e aí esse paciente deverá ser solicitado para que isso seja realizado. Tem um grupo de Matão, um amigo meu, que ele fez um trabalho onde ele fazia 6 horas de fisioterapia diária, todos os dias. Ele imobilizava o lado bom para o paciente só utilizar o lado ruim, né? A Luciana conhece ela trabalha dessa forma. Então, quanto mais o paciente fizer, né, esses primeiros 30 dias, esses primeiros 60 dias, os primeiros 90 dias, é dependente desse resultado. Então, o paciente que é bem estimulado, essa resposta é melhor. Se eu não trabalho efetivamente, né, em 15 dias eu já vou ter dor no ombro, espasticidade, que aí elas só vão conseguir trabalhar depois se eu fizer intervenção. Por exemplo, aplicação de toxina botulínica, que é muito caro, é muito difícil, pouca gente faz, fila de espera no Luci Montoro é imensa. Então, o que é efetivo? Precocemente, reabilitação. Perfeitamente. Bom, gente, nós estamos com 11 horas e 55 minutos. Daqui a pouquinho tem a dose das 12, mas depois da dose das 12 nós vamos continuar. A gente continua. Porque está aqui, sim, fervendo de perguntas e o pessoal quer saber. Mas, a Luciana, no sábado nós vamos ter um evento na praça, né, Luciana? Isso. Vai ser onde e o que vamos ter lá? Nós teremos na Praça da Matriz, lá ao lado da igreja, do lado da livraria da igreja, nós teremos ali um grupo de alunos e professores, e eu e a doutora Gorete também estaremos lá, onde nós vamos
além de orientar as pessoas, nós vamos ali orientá-las a respeito de pressão arterial, vamos verificar, fazer uma checagem geral, né? Ensinando também como a pessoa realiza toda essa checagem no seu domicílio, né? Então, pressão arterial, vamos orientar como a própria pessoa verifica a frequência do seu ritmo cardíaco. Vamos propor um grupo de atividades, né? Porque atividade física é o que há de melhor para que possamos prevenir esses eventos ruins, né? A partir de que hora vai ser isso? A partir das 8 horas da manhã. Das 8 horas da manhã, isso. O pessoal que tiver dúvida pode ir lá. Pode ir até lá, que nós estaremos lá com o grupo para orientar e atender também. Vai ser ali do lado da livraria da Igreja Matriz Santa Rita de Cássia. Frente à Secretaria Paroquial. Isso mesmo. Então o pessoal pode chegar lá a partir das 8 horas da manhã, que vai estar tudo disponível. Sim, estaremos. Eu vou chamar o intervalo agora. Tem um tantinho ainda? 1 minuto. Vai ficar até que horas, Luciana? Até 11h30. Até às 11h30. Isso. Então já fica agendado. Eu queria complementar que essa ação, né, da fundação, coordenada pela professora Luciana, ela ocorre, né, desde 2008. Fernandópolis faz parte de uma campanha nacional que ela é integralizada numa campanha mundial. Certo. No momento, nós temos uma brasileira, né, que começou conosco. Então, Fernandópolis faz parte dessas ações desde 2007 e permanece aumentou essa dimensão da campanha, porque a coordenadora brasileira hoje coordena a campanha mundial, que é a doutora Sheila Marques. Nós estávamos falando aí de várias questões ligadas ao AVC, e agora eu pergunto para a doutora Gorete. Doutora Gorete, mais homem ou mais mulher que são vítimas do AVC? Ou é tudo igual? Com relação a sexo, é mais prevalente nos homens, né? Mas, assim, sempre ficando atento que o uso de anticoncepcional aumenta esse risco com relação às mulheres, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, tá? Isso vale para todo mundo, então? Sim. Todos esses cuidados aí potencializam o risco de AVC. Sim. Então quer dizer que os homens são mais... Tem uma explicação, doutora, para essa diferenciação? Teoricamente, que mudou muito, né? Seria porque os homens trabalhariam fora, seriam mais ansiosos, mas assim, que mudou ao longo da história. Uhum. Por isso que hoje está praticamente igual, né? Porque as mulheres estão trabalhando muito, aí veio a própria Covid, que não tinha mais prevalência, tá? Então, hoje, em 2023, mostrou que tanto homens, quanto mulheres, quanto jovens, quanto crianças, quanto idosos, esse risco aumentou exponencialmente. Doutora, o AVC pode ser genético? Por exemplo, se meu pai teve, eu posso me preocupar que eu posso ter, eu ou minhas irmãs? Aí tem que avaliar os fatores associados, né? Então, a diabetes, a hipertensão, as cardiopatias, as coronariopatias, as doenças da carótida e os outros fatores. Então, nós temos uma história familiar como um fator de risco não modificado. E aí eu vou trabalhar os fatores que eu posso modificar para diminuir esse risco. Certo. Doutora Inês, que é ouvinte aqui do programa Rotativa no Ar, ligou aqui e falou com o Júnior e ela deixou uma pergunta. Ela disse o seguinte: tem o lado direito tenho dor do lado direito do couro cabeludo. Pode ser um sintoma de AVC? Aí a pergunta a dor, ela é há quanto tempo? É uma dor que começou há 1 hora, intensa, aguda? É uma dor que começou há 6 horas atrás e ela não melhorou? É uma dor que começou há 12 horas atrás e não melhorou? Então, aí eu tenho que ficar alerta. A dor, ela não serve como sinal localizatório, mas é um alerta. Se ela tem essa dor já há bastante tempo,
né, ela tem uma sensibilidade naquela região, já é crônica, então é diferente. Então eu tenho que ver há quanto tempo, a forma que começou, né, e fazer exame de couro cabeludo, palpar, para a gente ter certeza do que está associado à dor, tá? Certo. Bom, a gente sabe que nós temos diferentes tipos de AVC, a senhora já falou aqui. Qual é o mais perigoso, o mais grave, doutora? Qualquer um dos dois, Cabreira, né? Os dois levam a óbito, os dois levam a sequelas graves, tá? Então, como no domicílio o paciente não sabe o que está ocorrendo com ele, se é isquemia ou se é hemorragia, então ele tem que ser socorrido imediatamente. Então, a gravidade, ela é diretamente relacionada à lesão que está ocorrendo, né? A qual artéria está comprometendo. Então, se eu tenho um AVC de carótida, né? Eu tenho comprometimento de todo o hemisfério. Se eu tenho um AVC de artéria, quando a minha carótida, ela se bifurca interna e externa, e ela entra dentro do meu cérebro, e ela vai trifurcar. Cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior. Então, aí eu tenho que ver a topografia desse AVC para eu ver a gravidade do sintoma, tá? Então, tanto o isquêmico pode ter sequelas muito graves, como o hemorrágico pode ter sequelas muito graves. Então, AVC, de uma maneira geral, é uma emergência médica, tem que ser socorrido imediatamente, porque essa sequela vai depender dessa cadeia de socorro, de atendimento. A gente sabe até, e eu tive uma experiência em que, no sentido da agilidade, por exemplo, do SAMU, o pessoal está treinado, e quando você já coloca a suspeita de um AVC, eles agilizam esse atendimento, porque essa ação é fundamental, né, doutora? Sim. Desde 2007 que os SAMUs do Brasil, eles foram treinados para essa rede, para essa cadeia de atendimento, né? Então, esse trabalho essa campanha mundial, ela começa em 2007, onde naquela ocasião os centros no Brasil estavam sendo estruturados, onde hoje a presidente mundial era a que coordenava em 2007 o início de tudo isso, né? Fernandópolis participou dessas primeiras reuniões. Nós fomos a Santos, tem uma enfermeira aqui, a Anelisa, que hoje está aposentada, ela foi comigo a Santos. Então, foi quando começou a estruturar, porque desde 2000, desde os primórdios, né, o doutor Vanderlei, o Brasil inteiro atendia AVC, mas o Brasil foi se estruturando a partir de 2007. Então, em 2007, nós tínhamos 37 centros, onde no interior de São Paulo, Fernandópolis fazia parte, enquanto Rio Preto se estruturou, o hospital de base, a partir de 2012. Então, essa cadeia de atendimento, naquela ocasião, onde tudo era treinado, desde o porteiro ao emergencista, toda a enfermagem, isso no Brasil inteiro, nesses 37 centros, Fernandópolis também, e os SAMUs faziam parte dessa rede de atendimento. Tá? Então, quer dizer que a gente saiu na frente e a importância desse atendimento rápido, né, doutora? Sim. O que ele contribui? Pode salvar a vida? Ele salva vidas, assim como um atendimento ao politraumatizado numa rodovia onde o SAMU está preparado para o atendimento, salva a vida, assim como o infarto agudo do miocárdio tem uma rede de atendimento para salvar a vida. Então, quanto mais precoce for esse atendimento, mais eficaz é o resultado. Porque, como eu falei repetindo, o doente não sabe, nem eu médica em casa, né, se eu passar mal, quem vai estar ao meu redor e vai estar me socorrendo não vai saber, porque eu não vou ter médico naquela hora. Talvez eu tenha a sorte de estar o meu marido do lado, mas eu posso estar sozinha ou ter uma funcionária. Então, como a pessoa que está ao lado não sabe o que está acontecendo,
tem que ir através dessa rede, acionar o SAMU, não ligar para o consultório do médico, tem que ir para uma emergência de um hospital para atendimento. Porque no caso do AVC isquêmico, se o paciente chega até 3 horas, dependendo também do vaso acometido, porque eu posso chegar em tempo hábil, eu posso ter causas que contraindiquem essa abertura desse vaso, ou eu posso ter uma artéria obstruída de grande porte, que eu também não vou conseguir desobstruir, mas como não se sabe o que está acontecendo, é tentar o mais rápido possível chegar ao hospital. Vamos repetir aquelas ações que a pessoa, de repente, em casa, né, pode verificar para identificar quais são os procedimentos que nós fazemos em casa? Então, a família pode pedir para o paciente, por exemplo, sorrir, porque aí a família vai perceber se o rosto tem paralisia ou não. Né? Se o paciente sorri e a boca desvia, então esse paciente vai estar tendo já uma paralisia na face. Então, o primeiro ponto, sorrir. Nós estamos, inclusive, com a cartela na tela lá, né, doutora? Sorria. Isso. Eu posso pedir para o meu paciente abraçar, né? Ou elevar os membros. Porque se eu mando o paciente abraçar, ele vai estar elevando os membros e um vai abaixar. Né? É um sinal também. É um sinal também. Então, com isso, eu tenho um sorriso que está torto, né? Um braço que está caído, né? E eu posso também pedir para que ele fale uma palavra. Porque no que ele vai falar, ele pode conseguir falar ou não. Então, se eu tenho 1, 2 ou 3 desses sintomas, eu caracterizo uma urgência e eu tenho que chamar o meu socorro o mais rápido possível. E o ideal é acionar o SAMU mesmo? Olha, ou pode levar direto a pessoa para o hospital? Você tem que levar da forma que você conseguir. Né? Se você tem o SAMU, você vai chamar o SAMU e vai socorrer. Se você está num local que não tem o SAMU, o que a gente fala? Não liga para o teu médico de confiança, porque você vai perder tempo. Vai direto para a emergência do hospital. E tem que ser hospital, né? Hospital. Eu tenho um paciente recente que eu atendi, que ele mora sozinho, né? E por ele morar sozinho, ele lá quieto, quase não conversa com ninguém. E aí, uma semana depois, chegou um parente lá e aí perguntava uma coisa, ele então achou que ele estava confuso. E, na verdade, ele teve um AVC comprometendo a fala, ele estava afásico. Então, foi levado para consultar porque o tio estava confuso. Não, o tio não está confuso. O tio teve um AVC que ele perdeu a capacidade de expressão. Então, tem coisas que ele respondia ou falava aleatório, mas quando perguntava, ele não conseguia falar. Ô, doutor, eu estava comentando com a senhora um caso aqui, como não confundir o AVC com uma crise convulsiva? Tem alguma forma de distinguir aí uma crise convulsiva de um AVC? Tem. E uma das tem como distinguir, né? Mas eu tenho que lembrar também que 10% dos pacientes que têm AVC, eles podem ter convulsões associadas. E em 2007, quando começou os centros de trombólise, a crise convulsiva, naquele momento inicial, era um fator que contraindicava fazer trombólise. Porque tem uma situação, se eu tenho um movimento clônico muito repetido, esse paciente pode fazer uma coisa que chama paralisia de Todd. E aí não é o AVC, é uma paralisia porque houve um movimento, né? O neurônio ficou ativado demais, ele entra em falência, dá essa paralisia transitória. Mas assim, o AVC, ele vai ter outros sintomas associados, tá?
Nós tivemos paciente naquela época que chegou tendo convulsão, mas a família já tinha a história que ele tinha sido, ele estava bem, viram acontecer e em seguida ele teve a convulsão. E na época foi trombolizado e ele reverteu, ele recuperou completamente. Tá? Então tem como diferenciar. As crises epilépticas também vão variar da área. Eu posso ter uma crise com fenômeno motor, eu tenho uma crise epiléptica com sintoma sensitivo, ou eu posso ter crise generalizada, onde é a convulsão que as pessoas falam. Então, a crise convulsiva é um fenômeno generalizado que o corpo inteiro é envolvido. Tá? Olha como é importante aqui, né? Esse assunto ser tratado, porque na verdade são informações de primeiros socorros, né, doutora? E primeiros socorros aqui são fundamentais no caso, né? Sim. São essenciais. Bom, a gente vai ter o evento no sábado, Luciana, lá na praça. Eu gostaria que você fizesse uma geral aí desse evento, para que o pessoal possa ir lá e tirar mais informações, mais detalhes e até também passar ali por algum tipo de exame ali, né? Isso, então. Como vocês viram, é emergencial. O AVC é tempo dependente, né? Mas assim, o que é de melhor, o que nós temos que fazer? E é a nossa função enquanto nós falamos de campanha, né, do AVC, é prevenção, tá? Certo. Então a prevenção é embutir aqueles 180 minutos que nós temos que ter na nossa qualidade de vida durante a semana para prevenir esse evento, né, o AVC. E nós temos lá na FEF um grupo, todas as quartas-feiras, com atividade física. Então, eu venho aqui também aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas para entrar em contato conosco lá na FEF, que nós temos a clínica, e a gente tem esse grupo, né, que é de pessoas rígidas, tem também pessoas que já tiveram AVC e que estão lá na prática de atividade física, prevenindo outros eventos, né, de AVC, que foi a causa primária. E lá na clínica, né, nós trabalhamos na academia, nós temos uma academia lá e ela está como um laboratório nosso de exercícios resistidos. Então, é a atividade física, né, a fisiologia do exercício, né, para a gente poder sentir o que é essa ação no organismo que dá esse motor que impulsiona a gente a fazer a atividade, porque é só iniciando a atividade que a gente pode perceber a falta que ela nos faz, né, e a importância que ela tem na nossa saúde. Lá na praça nós faremos isso. Nós estaremos nesse momento orientando, entregando fisicamente ali os panfletos orientativos. Vamos sentar com as pessoas, vamos ter um local onde nós vamos acolher as pessoas para verificar a pressão arterial, orientar como é que ela faz. Teve o AVC, esteve lá enquanto atendimento hospitalar, mas e depois, saindo dali, qualificar aquela alta, né? Ela vai até um posto de saúde, né? Nós temos a parceria com a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, então ela é direcionada para uma agenda diferenciada. Uhum. Não que menos importante ou mais importante, todas as necessidades a gente procura atender, mas quando se tem uma alta qualificada dessa, provinda de AVC, ela vai para uma agenda diferente. Ela tem emergência, é tempo dependente a reabilitação. A gente vai orientar essas pessoas quais são os caminhos, né, que devem ser realizados para chegar até o atendimento, né, que a gente tem a proporcionar. E vamos também fazer um circuito motor, a gente denominou um circuito motor. Vai ter dança, vai ter muita música, né? E com a participação dos alunos para poder incentivar as pessoas incentivar a prática e reconhecer a importância, né, da atividade física. A partir das 8 horas da manhã. Isso, até às 11h30. Até às 11h30, ali do lado da livraria da igreja. Isso, da Igreja Matriz Santa Rita de Cássia. Bom, a gente poderia ficar aqui falando desse assunto e ia ter pergunta ainda para mais 2 dias, né, Giovana? Muitas. Inclusive, peço desculpa aos nossos ouvintes, as perguntas que a gente não conseguiu Mas as esclarecer. clássicas nós fizemos, sim, né?
As clássicas. Acho que assim, que as principais foram respondidas com certeza. A doutora Gorete, mais um Já programa, é já é da casa, né? E ela passa lá embaixo, já pega o cachê. Doutora, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Pelo carinho de ter atendido, de ter dado essas orientações. Nós que agradecemos, né? Então, deixando esse hashtag aí, que em 2023 nós somos maior do que o AVC. Né? Então, muito obrigada e contamos com todas as dúvidas dos seus telespectadores podem ser resolvidas, respondidas na praça no sábado. Boa ideia, né? Boa ideia, só ir lá na praça. Então. Estaremos à disposição para alerta em prevenção. Tá certo, exatamente. Vamos falar de prevenção. Luciana, obrigado por ter vindo e parabéns aí pela iniciativa de todos vocês e da FEF com o curso de fisioterapia e outros cursos, né? Porque sim. É um grupo de atividades necessárias. Né? Isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? E espero ter contribuído aí para as orientações e o que precisar estaremos à disposição. Sábado na praça vai estar lá toda a equipe para tirar dúvidas do pessoal, beleza?